Vamos ver, vamos ver. O pessoal consegue visualizar agora. Estão me vendo e ouvindo, né? Deixa eu só colocar aqui o texto para ficar. Pra ficar fixado. Cadê meu amigo? Cadê? Observador espírita, cadê você? Vou precisar. Bate de três batidas na mesa se você estiver aqui entre nós. Né? Ou se você quiser utilizar, eu procuro uma prancheta para você psicografar alguma mensagem. Olá, Miriam. Olá, pessoal. Todo mundo que está aqui. É um prazer estar com vocês nesse momento. Agora sim, o observador entrou. Vamos colocar ele para participar conosco. Estamos aparecendo agora? Eu acho que a minha imagem tá travada. É, tua internet, vice Fabiano. Será? É, eu acho que é tua internet, que ela deve ter dado uma oscilada agora. Pelo fato Então eu vou também fazer. da. Eu acho que acredito que a questão da internet, várias lives, eu vi que tem vários grupos espíritas fazendo também live nesse horário. Então eu vou fazer assim, Anderson. Vou deixar você à vontade, porque já que eu não consigo ajudar você, você fica com agora depois. Tá bom, tá bom. Vamos fazer essa parceria depois, então. Certo. Continuo daqui ou volto lá para o Observador Espírita? Porque oficialmente Não, era para a gente estar lá. mas daqui mesmo. Já tá todo mundo reunido aqui. Tá bom, então. Gente, boa noite para vocês, para todo mundo. Vou tirar aqui o Fabiano só para poder. Isso já sei. Só para ir me apresentando, a gente começando oficialmente agora, 8h11. Se vocês souberem de colegas, né, que estavam interessados, né, em conversar, em participar desse bate-papo aqui conosco, por favor, avisem a eles para que eles possam vir aqui para o meu perfil, né, e não mais o nosso perfil lá, nosso projeto Observador Espírita, para que eles possam participar dessa live, quem estiver interessado. Como a gente veio divulgando desde a live inaugural do Arthur, obrigado, viu, Arthur, por aquela aula, por aquela revisão histórica. Esse é um projeto entre amigos e espíritas e a gente decidiu, em meio a essa pandemia e quarentena forçada, de certa forma, onde a gente acaba não se locomovendo, né, e tendo interesse em compartilhar também aquilo que a gente considera como algumas opiniões mais maduras e mais bem fundamentadas no espiritismo. A gente decidiu fazer esse projeto, o Observador Espírita, e a partir daí realizar essas lives. Hoje é uma exceção à regra, já que era para fazer um trabalho aqui em colaboração, então o perfil que a gente criou para me convidando, porque esse aqui é o meu perfil, para evitar algumas dificuldades que a gente tem na área profissional, para evitar a mistura, né, da área pessoal com a área profissional. Então eu preferi criar esse perfil, né, Estudos Espiritistas, para divulgar e trabalhar e fazer através daqui o trabalho doutrinário, tá bom? Então, a partir da próxima semana, provavelmente na próxima quarta, a gente ainda não definiu, mas a gente vai ter uma outra live também abordando um outro tema. E aí a gente só vai precisar definir quem vai falar e tudo mais. Então, dito isso, muito obrigado por estarem aqui. Só tem místicos, né, Tadeu? Esse espiritismo está complicado. Né? Espiritismo não, esses espíritas. Para quem não me conhece, sou Anderson Santiago, sou palestrante espírita há pelo menos aí uns 10 a 14 anos, acho desde o finalzinho da minha adolescência ali, início da vida adulta. Comecei de certa forma, divulgar mesmo o espiritismo através da iniciativa da oratória. Durante um tempo eu tive um blog chamado Análises Espíritas, onde eu publiquei alguns textos. No período de 2010
acabei publicando alguns textos desses na Revista Internacional de Espiritismo, a antiga revista do Caibara Schuttel, né, de São Paulo. E depois desse período eu acabei me afastando um pouco de algumas dessas atividades, as palestras não tanto, mas das outras, da escrita, né, manutenção do blog, por conta da minha formação e depois do início da minha atividade profissional. E aí agora, as coisas se estabilizando, a gente retoma essas discussões. E foi bem bacana, porque coincidiu com esse período, né? Não vou dizer que a minha vida está mais calma agora, porque ela realmente não está. Mas coincidiu, né, com esse período, a gente está lá no mesmo grupo, conversando, e de repente sugerir a ideia de criar, né, um perfil onde a gente pudesse realizar essas palestras, né, compartilhar conhecimento, e a partir daí a gente também atingir outras pessoas a partir dessa necessidade de estudarmos, né, Kardec. Obrigado, Arthur. Valeu. Faz tempo que eu não escrevo, pretendo voltar àqueles textos. Estou vendo se consigo publicar para alguma editora espírita, né? Não sei se alguma vai ter coragem de sair da tônica, né, que se tornou comum no movimento espírita, que é romance espírita, romance espírita, romance espírita, romance espírita, né? E aí é uma tentativa de textos, de análises espíritas que se propõem a colaborar, né, com os conhecimentos espíritas. Então, tem muita gente que eu conheço aqui, né, de certa forma, tem poucas realmente pessoas que eu não conheço. A maior parte aqui são pessoas que eu conheço. Então, é muito bom estar vendo vocês aqui e a gente está, de alguma forma, né, por meio da internet, conversando, trocando algumas ideias. Enfim, 4 minutinhos que a gente de conversa. Eu vou entrar na temática. Aviso também que em breve... Opa, minha mamãe ainda, ó. Minha mãe está na área. Oi, mãe. Eu não estou na Globo, mas estou na internet. Como posso dizer? Em breve estaremos com um canal no YouTube, então essas palestras que a gente está dando, elas vão passar por alguma edição, né, necessária, já que aqui é mais um bate-papo, então para que elas possam ficar disponíveis na internet, a gente vai ter que cortar algumas partes. Essa, por exemplo, que eu estou falando com vocês aqui, provavelmente serão elas que serão cortadas, mas a gente vai ver como faz, e depois a gente disponibiliza no YouTube, tá? E depois também, com o desenvolvimento, né, com algumas questões, a gente já vai criar o canal no YouTube e a gente vai começar a compartilhar. Se vocês nos ajudarem, quando a gente atinge a marca de 1.000 inscritos num canal, a gente consegue fazer lives por celular, que é como a gente está fazendo agora, utilizando o Instagram. Então, quando a gente iniciar, né, a divulgação através do canal, se vocês já puderem nos ajudando, divulgando e curtindo já e se inscrevendo no canal, vai nos ajudar, porque facilita a que a gente não tenha dificuldade. Em algum momento, às vezes, a gente está sem computador, né, sem um notebook, e pelo celular a gente sabe como é muito mais prático, rápido, e aí a gente só consegue fazer isso quando a gente atinge 1.000 inscritos. Bom, dito isso, que era para, de certa forma, a gente não tinha combinado em seus detalhes, mas eu ia aproveitar isso para que o Fabiano pudesse me ajudar nessas explicações. Olá, Carol. Então, dito isso, eu vou, de fato, entrar, né, no que nos trouxe aqui. Quando a gente pensou, né, enquanto grupo, aproveitar a moda do momento, né, de certa forma, de você fazer palestras online para aproximar as pessoas e as pessoas poderem participar mais, já que a gente tem toda uma dificuldade com logística hoje. Luiz, é bom vê-lo. De ter uma dificuldade logística, de você conseguir se deslocar. Às vezes você mora na mesma cidade, mas você não consegue chegar num determinado centro, às vezes no centro mesmo que você frequenta, por conta de engarrafamento, transporte, todas essas coisas. Então, a ideia nossa é aproveitar esse espaço, né? Aí surgiu essa ideia. E a gente, quando começou, semana passada, a gente começou justamente com um tema que é bastante impactante, que é um tema que envolve muita mística, envolve muita confusão doutrinária, existe ali interpretações muito absurdas acerca do espiritismo, uma forçação de barra, né, utilizando o falecido e desencarnado Chico Xavier, coisas que ele poderia ter dito, mas que não se fundamentam minimamente no espiritismo, né, quiçá
na possibilidade dele ter dito alguma coisa. E aí, depois daquele momento, a gente conversando, eu propus que a gente falasse, né, sobre o espiritismo, o grande desconhecido, porque é justamente assim como eu sinto ao observar o espiritismo na internet, né, e no movimento espírita brasileiro. Eu observo, né, e aí não é nenhuma pretensão de querer parecer ser melhor conhecedor, profundo conhecedor, nem nada diferente dos outros, mas é muito comum que quando você começa a estudar um determinado campo de conhecimento e você começa a estudar ele com seriedade, procurando fontes sérias, fontes responsáveis, fontes que apresentam informação de qualidade, você começa a olhar criticamente, né, tudo aquilo que está sendo ofertado a mancheias, né, ao meio espírita. Eu não vou nem tocar, Samuca, né, nas figuras, eu não vou nomear, porque tu sabe que isso dá problema, né? E, enfim, como isso aqui provavelmente vai para o YouTube, então pode ganhar uma dimensão maior do que a gente espera, então acho que é bem prudente a gente tomar cuidado para não nomear os bois, né, e evitar aí problemas que infelizmente a gente sabe que podem acontecer. Mas, enfim, então, à medida que a gente vai tomando conta e a gente vai se dedicando ao estudo do Espiritismo, a gente começa a apurar o olhar sobre aquilo que cai no nosso colo para a gente ler. Da mesma forma com qualquer ciência. Se você for para qualquer área acadêmica e você realmente se dedicar, seja ela direito, psicologia, filosofia, química, né, física, história, principalmente, né, que faz parte das áreas de humanas, né, e humanas tem algumas questões que são bem particulares, né, as ciências humanas tem algumas questões que eles diferenciam, obviamente, das ciências da natureza, em termos de precisão, né? Toda a questão metodológica que não cabe no momento. Mas quando você decide, de fato, estudar uma determinada área do conhecimento, e você faz isso de maneira séria, você se defronta com o amadurecimento do seu olhar. Você desenvolve, você desenvolve capacidade, né? Você desenvolve uma competência para olhar criticamente, e aí criticamente no sentido etimológico, que é de avaliação qualitativa, não é no sentido do senso comum, que tenta tornar a palavra crítica sinônima de censura. Crítica não é, nem nunca foi, a não ser por um uso abusivo da palavra, uma pobreza, né, de linguagem de quem tenta fazer essa associação, ela não é sinônimo de censura. Tá? Então, toda vez que a gente fala crítica, e Kardec abordou isso no que é o Espiritismo, a gente não está... E veja como isso é um problema antigo. Kardec, em 1859, ele publica em O que é o Espiritismo, justamente um comentário sobre isso. Que quando se faz uma crítica de uma determinada obra, não está lhe fazendo uma censura, mas sim uma avaliação qualitativa. Então, quando eu percebi isso, foi o que foi me motivando a fazer outras leituras. Confesso aqui que, para mim, o divisor de águas, para mim, enquanto estudante do Espiritismo, não foi nem tanto estudar Kardec, porque eu ainda não tinha maturidade para enxergar Kardec como eu enxergo hoje. Mas quem fez a diferença para mim, e eu acredito que para muitos dos colegas que estão aí, foi a leitura de Herculano Pires. Encontrar Herculano Pires e a sua vasta literatura foi, para mim, um completo divisor de águas sobre aquilo que eu já estava vislumbrando no Espiritismo. Foi uma maneira de saltar de uma infantilidade, de um modo infantil de enxergar o Espiritismo, um modo ingênuo para um modo que tende a amadurecer a cada dia. Então, o encontro com a obra de Herculano Pires foi, para mim, um divisor de águas. E, nesse sentido, foi também com ele, foi a partir dele que eu pensei o título dessa minha fala hoje, tá? Justamente porque ele tem um livro chamado Curso Dinâmico de Espiritismo, tem PDF disponível na internet, mas se você puder comprar o livro, eu peço, né, encarecidamente, porque nesse caso eu sou a favor, né, de que a gente gaste mesmo alguns dos nossos centavos, dos nossos reais, para auxiliar editoras responsáveis a continuarem editando e publicando livros de qualidade. Então, nesse caso aqui, por mais que tenha o PDF na internet, se você não tiver condições de comprar agora, tudo bem. Estamos em pandemia, a situação financeira da maioria dos brasileiros está complicada,
mas se você puder depois comprar os livros, eu pediria a você encarecidamente. Então, a leitura desse livro e de outros, como O Espírito e o Tempo, por exemplo, que foi talvez o principal a abrir esse canal de leitura amadurecida e crítica do Espiritismo, esse livro aqui, o primeiro capítulo dele é uma explicação dessa obra, né, e justamente se intitula Espiritismo, o Grande Desconhecido. No caso aqui, somente o Grande Desconhecido. E aí, para começar mesmo, de fato, a minha fala, eu vou trazer isso. Vou pensar algumas questões que eu achei importante. A gente tem um tempo aí de menos de 1 hora, a gente pode até fazer uma segunda parte para poder finalizar e responder algumas perguntas, tá? Mas eu vou ver se eu consigo falar dentro de 1 hora. Mas, se não der, vocês já fiquem cientes de que a gente vai utilizar um pouquinho mais do tempo. E como a gente está em casa, eu acredito que não vai ser problema nenhum para ninguém, tá? Gente, volto a avisar, aproveitar. Se vocês souberem de pessoas que poderiam estar interessadas nessa live, nesse momento de conturbação, nesse momento aí, para tentar dar um desafogo existencial espiritual para essas pessoas, por favor, convidem elas, avisem, falem do nosso perfil e as indiquem para vir para cá, participar conosco. Então, nesse primeiro, não é nem um primeiro capítulo, é praticamente um prefácio que Herculano coloca aqui, chamado O Grande Desconhecido. Valeu, Arthur. Minha irmã também chegou. E aí, maninha, se meu cunhado estiver por aí, bota ele na parada também. Está praticamente todo mundo entrando. Meu amor é que está nesse momento ocupada, mas a gente vai em frente. Então, o Herculano, ele, nesse livro, que é um livro fantástico, ele se dedica a apresentar os textos que compuseram, né, palestras que ele deu em faculdades de teologia, em faculdades de filosofia, que ele deu em grupos espíritas, né, até em diálogos, eventos, como havia na década de 50 e 60, tinha até mais comum do que hoje. Abraço, Marta, bom vê-la aqui. Então, ele preparou esses textos, porque eram a maneira dele organizar as ideias dele para essas falas, e aproveitou isso e jogou para um livro. É um livro fabuloso, na minha opinião, tá? Todo mundo fique livre aí para formar a sua opinião sobre o que está lendo, mas ele nos instigou a poder fazer essa live hoje. E aí ele começa o seu prefácio de um modo até bem inusual, de um modo até ousado, que é quando ele diz: todos falam de espiritismo, bem ou mal, mas poucos o conhecem. Geralmente o consideram como uma seita religiosa comum, carregada de superstições. Muitos os veem como uma tentativa de sistematização de crendices populares, onde todos os absurdos podem ser encontrados. Há os que o aceitam como Nova Goécia, magia negra da antiguidade disfarçada de cristianismo milagreiro. Grandes cientistas se deixavam envolver nos seus problemas e se desmoralizaram. Outros entendem que podem encontrar nele a solução para todos os seus problemas. Conseguir filtros de amor e os 13 pontos da loteria esportiva. E, na verdade, os seus próprios adeptos não o conhecem. Quem se diz espírita arrisca-se a ser procurado para fazer macumba, despachos contra inimigos ou curas milagrosas de doenças incuráveis. Grandes instituições espíritas, geralmente fundadas por pessoas sérias, tornam-se, às vezes, verdadeiras fontes de confusão a respeito do sentido e da natureza da doutrina. O espiritismo, nascido ontem, nos meados do século passado, é hoje o grande desconhecido dos que o aprovam e o louvam, e dos que o atacam e criticam. Essas palavras, um tanto duras e até ousadas, elas não são destituídas de fundamento. É muito comum observarmos que, normalmente, as pessoas que se dedicam a querer fazer críticas ao espiritismo não sabem as primeiras palavras desta área de conhecimento. Ainda lembro, é muito comum você, às vezes, postar, né, alguma divulgação na sua linha do tempo, nas redes sociais da vida, e alguém chegar e perguntar: mas que história é essa do espiritismo ser ciência?
que danado de ciência é essa que se prova a si mesma? Né? Ou, nunca vi, não posso levar a sério o espiritismo porque Kardec foi um racista brutal, Kardec era um burguesinho safado, né? Ou demonstrando assim um pleno desconhecimento da doutrina espírita. E essa é uma questão muito séria, porque é muito comum também que, abordados desta forma, os espíritas não saibam rebater essas afirmações equivocadas ou essas acusações anacrônicas a Kardec e ao próprio espiritismo. Então, a falta de conhecimento do espiritismo faz com que os seus próprios adeptos não saibam defendê-lo. Ou como a própria Federação Espírita foi obrigada, né, a colocar notas ao final de todas as suas obras, né, para justificar que Kardec não era racista e que o espiritismo não era, né, não corroborava a narrativa racista, né? E que, na minha opinião, não tenho conhecimento de como foi o trâmite jurídico dessa questão, mas que, obviamente, é um argumento infantil e, na minha opinião, facilmente de ser derrubado. A obra de Kardec, né, a obra dos espíritos, não possui em si, embora alguns pontos bastante que possam até parecer duros para algumas sensibilidades, para algumas pessoas mais sensíveis, mas não tem em si uma apologia do racismo, nenhuma defesa. Kardec é muito enfático na defesa do ser humano, na defesa da diversidade, do direito à diversidade, né? Inclusive, não só direito à diversidade de opinião, mas direito à diversidade étnica, né? Mas, enfim, é um dos fatos que acometeram o movimento espírita há um tempo recente e que a gente extasiado assim e dizer, como assim? Né? De onde surgiu esse tipo de ação? Isso mostra o nível de desconhecimento das pessoas acerca do espiritismo, mas, acima de tudo, mostra também o quanto o próprio movimento espírita desconhece o espiritismo. Não entende que, de certa forma, né, o espiritismo é realmente Kardec. Não porque Kardec é o pai, não porque Kardec é o único que a gente vai ler, mas é porque ele é o fundamento. E é a partir dele que a gente estrutura a ciência espírita. É a partir da metodologia que ele se esforçou para desenvolver que a gente poderia continuar atualizando o espiritismo. Mas, ao contrário do que Kardec preconizou, o que se faz hoje é uma tentativa forçada de transformar opiniões pessoais de espíritos em leis naturais. Pegar opiniões, por exemplo, de Emmanuel, quando ele, quando ele condena o uso dos espíritas contemporâneos, né, o uso da evocação, por exemplo, que Kardec, em todas as revistas espíritas, enfatiza a importância, né, das evocações, mas principalmente ele dedica ele dedica praticamente assim, com exclusividade, 2 capítulos do livro dos médiuns para abordar a importância das evocações, que não dá para desenvolver pesquisa espírita sem evocações, e o movimento espírita simplesmente abandonou. Abandonou, simplesmente. Bastou Emmanuel publicar um texto onde ele afirma que o tempo das evocações passou e o movimento espírita em peso, a partir aí capitaneado pelas nossas federativas, também pelos movimentos institucionais, simplesmente acataram de modo cego. Tá? Isso, para mim, já é uma provocação fabulosa, porque quando a gente vai estudar o espiritismo, a gente precisa entender, né, como ele funciona, precisa entender como ele se constitui, precisa entender que ele tem uma ordem de estudos, ele tem uma ordem de formação, que é uma formação pedagógica. Quando Kardec vai propor uma ordem de estudos, ele faz isso tendo em vista a experiência pedagógica dele. Ele não propõe algo, como a gente encontra aí um monte de doidivanas, né? Ele não propõe algo da cabecinha dele, de repente assim, eita, me deu um estalo, vou fazer isso, pronto, isso aqui é norma para o movimento espírita. Não, Kardec não elabora dessa forma. Tenham a certeza, isso
você vai encontrar em todas as revistas espíritas, toda vez que Kardec se propunha a elaborar um texto, isso aconteceu não só com o próprio Livro dos Espíritos, como todas as outras obras que foram publicadas por ele, inclusive as revistas espíritas. Todas as vezes que Kardec finalizava uma obra, que tentava fazer um arremate das pesquisas naquele período, ele dialogava com os espíritos, ele questionava os espíritos, mas ele não acatava simplesmente. Ele questionava os espíritos e os espíritos davam a sua opinião pelo consenso e respeitando ali, né, os grupos espíritas que escreveram, que psicografavam e tudo. Né? A partir daí, ele compreendia que os espíritos deram o aval ou não para a publicação dessa obra. Mas esse aval não era simplesmente assim: eita, um grupo em Bruxelas mandou aí uma mensagem e disse que sim. Um grupo em Bordeaux mandou uma mensagem e os espíritos disseram que apoiavam. Não. Existia toda uma estrutura de pesquisa chamada Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Esse controle foi publicado nas Revistas Espíritas, de 1864, e depois foi publicado como capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec, mesmo sendo ainda hoje o nosso primeiro e mais importante intelectual espírita, ele não fazia nada sem dialogar com os espíritos. Mas ele não tinha uma postura de crença cega. Embora não seja um texto dele, embora tenham questões que sejam questionáveis, nas obras póstumas a gente encontra. Kardec tem um relato, somente na segunda parte, onde ele fala como ele se portava diante dos espíritos. E isso é extremamente importante, né? Tá lá na segunda parte, a minha iniciação no espiritismo, e ele vai colocar, deixa eu ver se eu acho aqui, mais rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Ele coloca aqui, veja, percebam como Kardec era, e por isso eu afirmo que o espiritismo é o grande desconhecido, né? Junto com o Herculano Pires, eu afirmo que o espiritismo é o grande desconhecido hoje. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi saber que, sendo os espíritos as almas dos homens, não possuem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, e que o seu saber era limitado ao grau de adiantamento, assim como a sua opinião só tinha o valor de opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o princípio, preservou-me do perigo de acreditar, e é isso que não acontece hoje, né? Preservou-me do perigo de não acreditar na infalibilidade deles e livrou-me de formular teorias prematuras sobre os ditados de um ou de alguns. Percebam? Reconhecer que os espíritos não possuem a soberana ciência, nem a soberana sabedoria, que eles são como espíritos das almas dos homens, né? Tão limitados quanto nós, e que sua opinião só tem o peso de uma opinião pessoal, livrou Kardec de, né, formular teorias prematuras. E aí, com devido respeito, né, aos seus profetentes, hoje a gente tem teoria prematura no espiritismo que é completamente desfalcada de fundamento nem teórico, nem científico, nem lógico, nem doutrinário. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Não tem fundamento nem lógico, nem doutrinário. Crianças índigo, não tem fundamento doutrinário, não tem fundamento filosófico, não tem fundamento lógico, não tem fundamento científico. Apometria, não tem fundamento doutrinário, não tem fundamento científico, não tem fundamento filosófico. No sentido de que, não respeitando a estrutura de pensamento e de estrutura lógica, né, dos fundamentos espíritas, não estando de acordo e respeitando as suas estruturas lógicas, não pode ser admitido como espiritismo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma técnica espiritualista que tem o seu valor. Pode ser qualquer coisa, menos espírita. Os exilados de capela, por exemplo, não têm fundamentação científica, não tem fundamentação lógica e nem tem poderia ter, não no sentido de fundamentação doutrinária, não no sentido de corroborar essa narrativa, mas no sentido de que a imigração e a migração de espíritos de um planeta para o outro é um fenômeno natural. Acontece a todo momento.
agora em 2020, algumas dessas pessoas que já desencarnaram provavelmente estão emigrando para um planeta, né, que seja de acordo com a sua evolução espiritual. Da mesma forma, no momento em que estão agora nascendo crianças, podem estar vindo espíritos de outros planetas habitar no planeta Terra. Não é por conta dessa coisa de transição que chamamos, mas é simplesmente pelo fato de que emigrações e imigrações de espíritos acontecem o tempo todo. Não acontece apenas em algum momento. Não acontece apenas nisso que a gente convencionou chamar de período de transição. Acontece o tempo todo. Se a pessoa tem dúvida disso, vai estudar o Livro dos Espíritos, vai estudar o Evangelho, vai estudar as revistas espíritas, vai estudar a Gênese. E você vai ver Kardec explicando com tranquilidade como funciona esse trânsito de reencarnações e desencarnações, de imigrações e emigrações, de trânsito de um planeta para o outro. Isso já destrói toda essa fantasia em torno de criança índigo e criança cristal. Principalmente pelo fato de que, para o Espiritismo, não tem lógica rotular uma nova geração disso ou daquilo. Porque os espíritos que vão se apresentar a partir daquelas encarnações não têm identidade do mundo espiritual para comprovar que são espíritos superiores. Então não tem como você afirmar. Então Kardec deixa muito claro como ele procedeu. E o exemplo dele deveria ser algo que a gente utilizasse no cotidiano. Mas não é o que a gente vê. Quantas palestras, seminários e congressos espíritas, mas não perdeu muita coisa não. Silvestres, viu, Emmanuel? A gente começou depois. Você não é o Emmanuel de Chico, mas é nosso amigo também. Mas vários eventos estão sendo feitos, vários seminários são proferidos, várias palestras em congressos que não têm fundamentação doutrinária. Às vezes se pauta apenas na opinião pessoal de um determinado espírito. E Kardec já apresenta, em obras póstumas, ele já traz o relato dele, de que foi justamente entendendo que cada espírito apresenta a sua opinião pessoal, que isso o preveniu de criar teorias esdrúxulas, teorias sem lógica, como a gente encontra aí, e que acabam fazendo justamente o que Kardec tanto nos alertou para a gente tomar cuidado. Acaba fazendo com que o espiritismo seja alvo de ridículo. Tá? Então, só para corroborar isso, eu espero que tenha ficado claro, Kardec ainda coloca no final, né, incumbe ao observador formar o conjunto coordenado, colecionando e conferindo uns com os outros documentos que tenha recolhido. Cabe ao observador, seja a pessoa que participa dos estudos espíritas, seja médium, seja o esclarecedor, seja pesquisador. Não é porque psicografou dentro de uma casa espírita que é uma verdade absoluta. Procedi, e esse final de Kardec é fabuloso. Procedi com os espíritos como teria feito com os homens. Considerei-os, desde o menor até o maior, como elementos de instrução e não como reveladores predestinados. Vocês percebem, né, o quanto a gente desconhece de Kardec? Quando a gente, nos eventos espíritas, não enfatiza isso, quando a gente, ao se preocupar com a publicação de um livro espírita, seja ele psicografado ou não leva em conta esse fato, quanto de confusão o próprio espiritismo já teria superado se os próprios espíritas fossem conscientes da sua responsabilidade doutrinária? E ele coloca, só para encerrar essa citação, tais foram as disposições com que empreendi e com que sempre segui os estudos espíritas. Observar, comparar e julgar. Essa foi a regra invariável que me impus. Vocês percebem? Está aqui, ó, nesse livro, tão esquecido. E depois eu ainda pretendo voltar ao final a ele. Tem uma citaçãozinha no final, né? Que está aqui, é porque eu não peguei a revista espírita em questão, que é a Constituição do Espiritismo, que foi publicado na Revista Espírita de 1868, e também republicado, né, como texto póstumo na Obras Póstumas. Né? Cadê? E quando a opinião pessoal errada vem de uma autoridade espírita, um palestrante famoso, com glamour, etc., fica ruim desfazer as influências destas falas. Cara, é a mesma coisa que Kardec falou aqui.
que ele nos ensina, e a gente até, foi a primeira mensagem que a gente postou no perfil, né, Observador Espírita. É obrigação do espírita, avaliar criticamente todo o conhecimento que lhe chega. E não existe autoridade espírita, não existe. Infelizmente, isso faz parte do processo de deturpação histórica pelo qual o espiritismo vem passando até hoje, que eu pretendo ainda falar sobre isso. Só preciso ficar atento ao horário aqui, que a gente vai comentando algumas questões e outras acabam. Então, para fechar, nesse momento, a citação do Herculano, eu queria trazer uma outra coisa que representa muito, né, esse fato de que o espiritismo é um grande desconhecido. Eu concordo com o Arthur quando ele fala que as luzes dos holofotes projetadas sobre esses divulgadores ofusca a razão da maioria. Obviamente ocupa, porque a maioria das pessoas trabalha hoje, e aí os estudos sociológicos, psicológicos, né, nos ajudam nessa questão. A maioria das pessoas de nós funciona no modo automático. São pessoas que estão massificadas e se habituaram, né, a entender que se uma pessoa ganha destaque nas redes sociais, pelos centros espíritas, né, é porque ela fala a verdade, é porque ela representa o espiritismo. Isso está no inconsciente pessoal de cada pessoa. Está ali já está inconsciente para as pessoas. Elas já se envolvem com o espiritismo achando que, eita, Chico, né, Chico Xavier é um grande nome do espiritismo. Não. E vários outros que você pode citar. Estou citando Chico por alguma questão, pelo fato de já estar desencarnado. Isso não significa que eu não tenho respeito pela vida dele e por tudo que ele produziu, né? Mas, né, ele não é autoridade, ele não é infalível. Não existe ninguém infalível. E o palestrante espírita que se coloca como infalível, ele é apenas um mistificador. Ele é uma pessoa que não sabe, né, em alguns casos, o que está fazendo, ou quando sabe, é de má fé. É um hipócrita. Tá? Mas vamos lá. O que acontece? Herculano, nesse mesmo prefáciozinho, ele coloca assim: mas definir o espiritismo não é fácil, porque ninguém o conhece. Ninguém acredita que se precisa estudá-lo. Pensam quase todos, e isso é importante, que se aprende a doutrina ouvindo os espíritos. Até eu, na minha adolescência, aprendi isso. Como é que você vai esclarecer os espíritos? Você esclarece os espíritos ouvindo os espíritos. Ou seja, você não precisa estudar o espiritismo. Você não precisa estudar o livro dos espíritos, nem o livro dos médiuns. É só assistir algumas aulas, né, do ESD e você vai lá, está pronto para você esclarecer os espíritos. Não tá. Não tá. E aí o que acontece? Os intelectuais espíritas são confundidos com médiuns. Isso é a mais absoluta certeza. Várias vezes, falando sobre Herculano Pires, muitas pessoas me perguntavam, mas ele era médium? Não, ele não era médium. E para ser divulgador espírita, intelectual espírita, não precisa ser médium. E, normalmente, o médium que ganha destaque por conta de suas psicografias não é intelectual espírita, porque se fosse, não se colocaria no lugar de holofote que é colocado. Como muitos médiuns que vão fazer as chamadas cartas consoladoras, se tivesse conhecimento sério da doutrina espírita, recomendaria, em palavras, a partir do momento que ele se torna conhecido, que os próprios centros são responsáveis por produzir cartas consoladoras, porque todo centro tem médium de psicografia. Se todo centro tem médium de psicografia, porque toda a família tem alguém que é médium. Se todo centro tem médium de psicografia, por que esse médium não é utilizado para alguma atividade que possa vir a trazer consolo e esclarecimento? Porque a gente tem que escolher, né, eleger alguém para ficar viajando de cidade em cidade, fazendo um alvoroço desnecessário, para que as pessoas, principalmente as que não conhecem o espiritismo, gastem seu dinheiro, às vezes no momento de desespero, porque perdeu um filho, perdeu um marido, perdeu uma mãe. Gaste o seu dinheiro viajando para a cidade que não conhece, se hospedando em hotéis que não precisaria, correndo atrás de ficha para ser atendido na esperança de que uma psicografia seja feita, quando um grupo, dentro de um centro espírita,
poderia assumir a responsabilidade, um grupo sério, de pessoas que estudam, de pessoas experimentadas, poderia assumir a responsabilidade de, dialogando com os espíritos, avaliar a possibilidade de iniciar um trabalho de consolo dentro da própria casa. Eu não entendo. Por quê? Nós temos médiuns na casa onde eu trabalho, né, que estou um pouco afastado, vou e volto por conta das atividades profissionais, mas na casa onde eu trabalho, nós temos, eu acho que pelo menos uns 12 médiuns de psicografia. Nenhum deles está envolvido com trabalho de consolo. Nenhum deles utiliza a sua psicografia nem para receber informações, e aí dentro de um grupo de pesquisa que pode trabalhar com evocações, dialogando com outros grupos de pesquisa de outros centros, né? Não precisa ser filiado à Federação Espírita Brasileira para fazer isso. Kardec nos autoriza, antes mesmo que a ideia de uma federativa fosse fundada. Por quê? Quantos médiuns não temos aí que poderiam estar realizando um trabalho de consolo, psicografando mensagens que poderiam servir de esclarecimento, orientados por pessoas sérias, pesquisadas, estudadas, que têm maturidade, que têm conhecimento necessário, e a gente fica dependendo de médiuns famosos, de médiuns que têm conduta, né? Que têm condutas aí muito suspeitas, e que médiuns, às vezes, que começam de modo sério, mas que por conta de todo o envolvimento, é todo um assédio, esse médium acaba tropeçando. E vocês não têm ideia de como é pesado. Não é só o assédio dos desencarnados, é o assédio dos encarnados. Então a gente deposita nas costas de pessoas falhas, de pessoas imperfeitas, aquilo que nós, enquanto grupo, poderíamos fazer. Isso é desconhecimento do Espiritismo. Isso é desconhecimento do Livro dos Médiuns, coisa pura e simples. Simples. Se os grupos espíritas fossem sérios em sua maioria, por isso que eu citei Herculano, quando ele publica um livro chamado Centro Espírita, se você não leu, leia. Ele já inicia o livro afirmando que se os espíritas soubessem de fato o que é o Centro Espírita, o movimento espírita, ele seria hoje um dos mais potentes movimentos de transformação moral da humanidade. Porque nós temos uma filosofia que ela é fabulosa. Nós temos uma filosofia que nos conduz a uma reflexão, e aí não vamos cometer anacronismo, aquilo que Kardec falava como sendo ciência em sua época já se alterou e muito hoje, pela falta dos intelectuais espíritas capacitados para isso. Nós não temos uma reflexão sobre o modo de pensar científico no espiritismo hoje. Então, quando a gente fala de ciência, é uma ciência desatualizada. E nós temos uma deturpação clara, que é afirmar que o espiritismo é religião, quando nem Kardec nem os espíritos afirmaram que ele seria religião. E Kardec afirma já em o que é o espiritismo, e em vários outros momentos, nas revistas espíritas e nos textos que ele publicou, que a filosofia espírita, que é uma filosofia espiritualista, ela dá ensejo a consequências morais. Reflexões de origem moral e ética, não religiosa. Eu até vou aqui, né, nesse momento, aproveitando que meus colegas de projeto estão aí, vou sugerir que mais para frente eu possa fazer uma palestra exatamente sobre isso. Se eu não fizer pela live, né, aqui pelo Instagram, eu faço pelo canal Estudos Espiritistas pelo YouTube, tá? Se vocês puderem me ajudar curtindo o canal, isso ajuda a gente, né, quando a gente atinge 1000 inscritos, a conseguir, né, fazer lives também pelo celular. Isso acaba facilitando com que a gente dialogue, porque nem sempre a gente está com condições. Eu, no momento, não tenho. Meu notebook está com problemas, eu estou esperando passar a quarentena para comprar uma peça nova para ele voltar a funcionar. Então eu estou fazendo lives pelo celular, né? Então, se vocês puderem curtir, né, o canal Estudos Espiritistas, isso vai me permitir, como ao nosso canal, né, que a gente vai criar ainda, que é o Observador Espírita, né, vai permitir com que a gente consiga fazer essas lives direto no YouTube,
né? O que nos coloca numa condição melhor, porque a gente não precisa estar editando o vídeo, a live está lá, a live já está feita, então já fica tranquila, não precisa salvar, não precisa nada. A gente só organiza e já está pronto. Tá? Eu faço essa pausa na minha fala só para fazer esse pedido para a gente voltar aqui. A prática da ciência espírita deveria ser realizada e de forma séria, esclarecida e de boa vontade. Sil, concordo, mas ninguém sabe nem o que é ciência espírita, imagina. Né? Não sabe nem o que é filosofia espírita, imagina a ciência. Alguns centros não valorizam esse tipo de trabalho e menosprezam seus próprios médios, desacreditando suas aptidões. Desconhecimento da doutrina espírita, puro e simples. Essas pessoas não estudaram Kardec, não estudam Kardec e não aprenderam nada com Kardec. O feijão com arroz é bem mais cômodo e descarta o compromisso. Né? É uma atitude irresponsável de atribuir aos espíritos uma responsabilidade que é nossa. Puro e simples. Preferem demandar a responsabilidade para o médium famoso, para este carregar sozinho o fardo. É da mesma forma, a psicologia das massas. Ou a gente elege um mito para se tornar referência para a gente, e aí eu não estou fazendo referência política nenhuma, né? Eu estou fazendo referência justamente ao movimento, e que enquanto massa a gente precisa de um líder para nos guiar. Isso é uma psicologia da passividade, é ainda aquele modo de funcionar que a gente chama, né, que é o modo de funcionar autônomo, passivo, né, que não tem autonomia, que não exerce o pensamento crítico, né? Então é mais fácil você jogar nas costas de um palestrante famoso ou de um médium famoso a responsabilidade pelas opiniões, do que dizer assim, a responsabilidade é minha, eu que tenho que estudar. Conheço centros que o departamento mediúnico não estuda o livro dos médiuns. Eu acredito, porque já fiz palestras em outros estados, né? Em outros bairros aqui em Recife, mas em outros estados também, né? E que eu percebia que as pessoas não tinham conhecimento nenhum da obra de Kardec. E quando eu me refiro à obra de Kardec, é a obra que Kardec elaborou em parceria com os espíritos, que a gente considera superiores. Vou ficar atento ao tempo, viu, Fabiano? Vou ficar assim porque essa live ela vai se desdobrar só um pouquinho, tá? A grande maioria acredita aprender espiritismos em romances. Exatamente. E minha meta é fazer uma outra live abordando essa questão dos romances espíritas a partir de um artigo de Kardec e fazendo, né, extrapolações para a atualidade. Mas aí, vamos lá. Só encerrando. Quem escreve sobre espiritismo, afirma Herculano Pires, não escreve, faz psicografia. Acham que para estudar a doutrina é preciso desenvolver a mediunidade e receber maravilhosas lições de espíritos superiores. Então você percebe que já entra, né, num mecanismo de propensão à fascinação. Porque a criatura, e para quem já teve a oportunidade de estar à frente, né, de processos de educação, aí no caso participando de cursos, né, e de estudos com médiuns em formação, você percebe que se você não orientar ele corretamente, é muito comum, inclusive eu já passei por isso na minha adolescência, você achar que você vai se tornar um grande revelador do espiritismo. Você vai se transformar a autoridade do espiritismo, porque a sua missão é divulgar o espiritismo para o mundo. Isso é normal acontecer e, infelizmente, acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, porque os centros espíritas estão com a ausência de pessoas que tenham estudo, que tenham experiência e que tenham maturidade para lidar com as questões que envolvem o espiritismo e com as questões que envolvem a relação interpessoal. Então, as pessoas não sabem como estudar o espiritismo, começam por outras obras, aprendem errado, e aí depois é um trabalho enorme a gente reeducar essas pessoas. Nossos colegas que estão aí online sabem muito bem o quanto para eles é melindroso, é cansativo, é desgastante propor diálogos sérios sobre o espiritismo. Só a título de um adendo, eu vi numa página espírita hoje um texto que se propõe a dizer, né, e afirmar que o termo espiritismo não é de autoria de Kardec, não é um neologismo que Kardec criou para nomear o espiritismo, que esse termo já tinha sido utilizado antes. O que pode ser um fato histórico,
que não anula o fato de que o espiritismo só se tornou realmente espiritismo a partir de Kardec, ou seja, terem utilizado vagamente, né, em textos obscuros que estão perdidos na história, o termo, não significa que existia um movimento espírita antes e que qualquer grupo religioso após pode se denominar espiritismo. Por quê? Porque se convencionou, historicamente, né, que espiritismo estava associado à filosofia espírita. Então não é porque você é umbanda, e não é porque em algum momento esse termo não era, né, não foi criado por Kardec, que, por exemplo, quem for da umbanda possa dizer espírita. Essa é uma questão muito delicada, a gente sabe. A gente não desrespeita nenhum grupo religioso quando a gente faz isso. A gente não está querendo dizer que o espiritismo é melhor ou pior do que outra filosofia espiritualista, né? Mas o que a gente está querendo fazer é uma diferenciação epistemológica. O espiritismo é espiritismo. Ele se centra no trabalho desenvolvido por Kardec, né, apoiado pelos espíritos superiores, um trabalho intenso de pesquisa, de elaboração de uma metodologia de pesquisa que estrutura uma filosofia e um modo de pesquisa que Kardec vai chamar de ciência e que desemboca em consequências morais. Obviamente, como todo o campo do conhecimento, o espiritismo dialoga com todos os vários campos, a antropologia, a sociologia, filosofia, psicologia. Mas qual é a diferença? A diferença é que Kardec não tinha intenção de que a gente começasse a criar uma filosofia espírita, uma sociologia espírita, uma pedagogia espírita. Kardec queria que o espiritismo influenciasse a humanidade, mas não criando novos nichos, não criando novas bolhas. Ele queria que o espiritismo permanecesse como um campo aberto de discussão. E é isso que, infelizmente, não se fez. Com raras exceções, como principalmente o trabalho do Herculano Pires, né, você tem um trabalho sério que tenta essa, né, polifonia, que tenta dialogar com várias vozes. Mas, infelizmente, são poucos os trabalhos. Vamos lá. Então, por conta do nosso tempo, eu vou avisando, viu, gente? Quando estiver perto de encerrar, eu aviso a vocês, né? Porque a gente vai só fazer o adendo. Se eu não conseguir terminar, a gente encerra esse ponto e depois a gente recomeça para que eu possa encerrar, tá bom? Então, se vocês quiserem convidar o pessoal, convidem aí, porque a gente ainda tem um tempinho. Então, o segundo tópico que eu queria trazer para vocês é o que Kardec afirma, né, na Constituição do Espiritismo, publicado na Revista Espírita de 1868, né, mas que aqui eu estou utilizando em obras póstumas. No tópico, que é o tópico 2 cismas, Kardec vai desenvolver que é uma questão que ele se preocupa, que seriam essas divisões e dissensões que aconteceriam dentro do movimento espírita. Não vou ler o texto, mas vou citar somente as partes que eu acho interessantes e que cabem para a gente refletir, né, sobre o fato do espiritismo ser para nós, ainda espíritas brasileiros, não falo nem espíritas de outros países, que consomem o espiritismo à brasileira, né, também para eles o espiritismo em geral acaba sendo um grande desconhecido, porque eles consomem um espiritismo já gourmetizado, né? Um espiritismo que está baseado em obras psicográficas de valor duvidoso, né? Sem fundamentação doutrinária adequada, né? Pegando metáforas como questões literais e que acabam extrapolando. Tá? Então, assim, a falta de estudo de Kardec leva a essa questão. Então, por isso que Kardec, na Constituição do Espiritismo, ele já se antecipa. E ele se antecipa num exercício de futurologia? Não. Kardec já vivenciava essas dissensões dentro do próprio movimento espírita nascente, dentro da própria sociedade de estudos espíritas que ele funda em Paris, já começa as dissensões, porque as pessoas também naquela época já queriam que o espiritismo abraçasse o mundo. Qualquer opinião de espíritos que fosse publicada, os espíritas já achavam que era uma nova alteração doutrinária, era uma atualização. Então Kardec devia abraçar, como, por exemplo, a que até hoje é talvez o primeiro e o maior ainda, até por conta de desconhecimento histórico, é o maior cisma doutrinário que tem projetado várias confusões até hoje
influenciado obras psicográficas de vulto, inclusive as obras de Chico Xavier têm menção a essas teorias esdrúxulas, que são a do Rostand, tá? Com seu Evangelho, o Evangelho dos Evangelhos, é até uma obra pretensiosa, né? Porque ela pretende ser uma obra que supera todas as obras, a maravilha das maravilhas, psicografado por apenas um médium. Já dá para a gente perceber como é problemático. Se você não tem ideia, eu recomendo o estudo sério, né, da Revista Espírita, para entender, a partir também do capítulo que Kardec publica em 1864, que é a Autoridade da Doutrina Espírita, onde ele vai falar sobre o CUEE, que é o Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos. Você vai ter uma ideia de como funcionava a metodologia de pesquisa de Kardec. Então, Kardec, quando afirma alguma coisa, ele não afirma baseado em apenas um espírito ou um grupinho de espíritos. A metodologia é muito mais delicada, complicada e séria do que a gente imagina. Então, ele coloca só alguns tópicos. Para garantir a unidade no futuro, é indispensável que todas as partes do corpo da doutrina sejam determinadas com precisão e clareza, sem que nenhuma fique mal definida. Percebam isso. Precisão e clareza. Kardec foi preciso e claro. E muito. Nós é que ainda temos dificuldade em entender o contexto de época e estudar sua obra. Outro ponto. O terceiro ponto, e aí, né, porque ele por um segundo, que é a questão das coisas serem ditas sem ambiguidades e não sair do círculo das ideias práticas, né? O terceiro ponto, né, enfim, é inerente ao caráter essencialmente progressivo da doutrina. Perceba que Kardec já tinha ideia, né, que a doutrina ela precisa e ela vai naturalmente se atualizar à medida que o próprio ser humano se desenvolve, porque a espiritualidade acompanha a maturidade do ser humano para poder também desenvolver a própria doutrina. E aí ele coloca, por ela se não dever embalar por sonhos irrealizáveis. Por ela não se dever embalar por sonhos realizáveis, ou seja, a doutrina não se embala por sonhos irrealizáveis, não segue que se imobilize. Ou seja, a doutrina não vai ficar estagnada em Kardec, era isso que ele estava querendo dizer. Tá? Porque ele era a representação, a maior autoridade por ser o primeiro intelectual espírita, ser a pessoa que elaborou tudo o que a gente tem de espiritismo. Então ele estava querendo dizer, gente, se vocês entenderem como funciona a dinâmica do conhecimento espírita, se vocês estudarem essas obras que os próprios espíritos ratificaram, vocês vão ter um meio seguro de fazer a doutrina evoluir de acordo com o desenvolvimento da humanidade. E ela não vai ficar perdida como letra morta, como livro empoeirado, como verdade ultrapassada. Mas os espíritas não aprenderam. Ele continua, apoiada exclusivamente em leis naturais, não pode ser mais variável que estas leis. Mas se uma nova lei for descoberta, se uma nova lei for descoberta, deve modificar-se para harmonizar-se com esta. Não deve cerrar a porta a nenhum progresso, assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas e metafísicas, nunca será posta à margem, e é esta uma das principais garantias de sua perpetuidade. Vocês percebem essa ideia? Kardec estava à frente do seu tempo. Vou deixar assim, viu, Marta? Não só aqui no Instagram, vai ficar durante 24 horas, mas depois eu vou postar no YouTube, e aí quando postar no YouTube, eu compartilho em todos os grupos espíritas que eu conheço e que eu faço parte, para que quem quiser ver possa assistir. Tá? Então ele coloca, né? Kardec coloca mais para frente, acrescentemos que a tolerância, consequência da caridade, que é a base da moral espírita, lhe impõe a obrigação de respeitar todas as crenças, querendo ser aceita livremente por convicção e não por coação, proclamando a liberdade de consciência como um direito natural e imprescritível, ela diz, tenho razão, os outros acabarão por pensar como eu. Se não a tenho, acabarei por pensar como os outros. E no final, né, ele ainda coloca, em virtude desses princípios, não atirando pedras a ninguém, nenhum pretexto dará represálias, e deixará aos dissidentes toda a responsabilidade de palavras e obras. Vocês percebem isso? Gente, vou desligar aqui, vou encerrar essa live para a gente começar outra, tá? Fiquem atentos, que eu vou só encerrar essa e a gente já começa em seguida, tá?
Até já, alguns segundinhos só.